Igual eu te falei hoje de manhã, o meu pai, ele participou de todas as reuniões preliminares à criação do sindicato. Então, ele trabalhava de empregado numa fazenda e quando ele falava com o empregador que ele viria participar dessas reuniões de preparação para a criação do sindicato, o fazendeiro, o proprietário da fazenda, que era o empregador, até era compadre dele, falar: não, compadre, não vai participar dessas reuniões não, isso lá é coisa de comunista. Então o sindicato era visto pela maioria dos empregadores aqui da região como uma entidade comunista. Naquela época todo mundo tinha medo de comunismo, né? Então foi uma luta para a criação do sindicato. Teve perseguição aqui, alguns dirigentes sindicais foram perseguidos até pela polícia, né? Pela polícia foram perseguidos aqui. Então o sindicato foi uma luta para continuar, né? Todo mundo tinha uma desconfiança muito grande em relação ao sindicato. Então o trabalho das comunidades continuou, né? O trabalho dos dirigentes das comunidades sempre era defendendo o sindicato, orientando o pessoal, esclarecendo, principalmente esclarecimento, né, de que era o sindicato. Então era feito através dessas comunidades. E também nas assembleias foram esclarecendo também qual que era o verdadeiro trabalho do sindicato. Houve uma mudança importante, né? Houve uma mudança através justamente desse trabalho do movimento sindical. Então foram várias conquistas a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Então foram feitas várias passeatas, concentrações em Brasília. Então foram várias conquistas que o trabalhador obteve nesse período. Você diz a respeito do trabalho do sindicato. Isso. Igual eu te falei anteriormente, foram várias conquistas, né? Benefícios previdenciários, Pronaf, né? Os trabalhadores rurais não conseguiriam nenhum financiamento no banco para a agricultura, né? Então, através da luta do movimento sindical, é que eles conseguiram esses benefícios previdenciários, financiamentos bancários, o Pronaf, que foi muito importante, né? A luz no campo, que foi uma conquista. Então, isso aí foi tudo luta do movimento sindical. Foi uma briga muito grande para conseguir esses benefícios. Sem luta, acho que não teria conseguido não, né? E deixar a vontade dos governantes, dificilmente conseguiria. Então, passou para mim aqui o dossiê, aqui a respeito da eleição de 1980, né? Então esse trabalho era o seguinte: era feito uma assembleia para a escolha dos candidatos. Aí era escolhido os candidatos, era repassado para a FETAEG os nomes com a qualificação, e a FETAEG repassava para a Delegacia do Trabalho. Então lá aí eles repassariam, né, pro DOPS, né? Mas o senhor sabia que isso ia pro DOPS? Não sabia, eu não. Às vezes os dirigentes poderiam saber, mas eu creio que não também. O senhor não tinha notícia? Não tinha notícia. Aqui entre os dirigentes? Não sabia. Aí eles averiguavam os nomes, né? Se não tinha nenhum impedimento de nenhum diretor, né? De nenhum pré-candidato.
e repassava novamente para a federação, que liberava a eleição daquele candidato. Reconheço todos aqui. Então, nessa eleição de 1980, foram duas chapas concorrentes. A primeira chapa, os efetivos eram compostos por Pedro Jacinto Pereira, que é agricultor familiar, Osório Antônio Pereira, também agricultor familiar, Jovando Vieira Machado, agricultor familiar também. Os suplentes, Jesus Policena Rosa, também agricultor familiar, Geraldo Pereira Cardoso, agricultor familiar, e Venerando Antônio de Souza, também agricultor familiar. Os suplentes, Laudelino Mariano dos Reis, também agricultor familiar, João Afonso Cassimiro, agricultor familiar, Antônio José de Lima, agricultor familiar. Os suplentes, Cezito Fernando de Lima, agricultor familiar, Geraldo Francisco Pinheiro, agricultor familiar também, Wilson Antônio Pereira, também agricultor familiar. O Conselho Fiscal era o delegados representantes, né? É o Pedro Jacinto Pereira, que eu já falei anteriormente, Osório Antônio Pereira também faz parte da diretoria efetiva, e os suplentes, Laudelino Mariano dos Reis e Antônio José de Lima, que também faz parte da diretoria, né? A chapa 2 era composta por Antônio Olavo da Costa, que foi o primeiro presidente do sindicato. Aqui ele já estava disputando o segundo mandato. Antônio Olavo da Costa, agricultor familiar, Geraldo Vieira dos Santos, também agricultor familiar, Antônio Vicente Tavares, agricultor familiar. Os suplentes, Francisco Patrício Mendes, agricultor familiar, José de Souza Ferreira, esse era empregado, José de Souza Araújo, também empregado, assalariado. O Conselho Fiscal efetivo, João Mendes Tavares, agricultor familiar, Flori Vicente Matias, agricultor familiar, e Abílio Pedro, agricultor familiar. Os suplentes do Conselho Fiscal, Divino Antônio da Fonseca, empregado, José Divino, empregado, Nonato Gregório Ribeiro, agricultor familiar. Então essas foram as duas chapas concorrentes no ano de 1980. Foi eleita a chapa 2, que era encabeçada por Antônio Olavo da Costa, né, como presidente, secretário senhor Geraldo Vieira dos Santos e tesoureiro Antônio Vicente Tavares. Essa foi a diretoria eleita, a diretoria efetiva eleita em 1980.